Olá, me chamo Débora Rodrigues e hoje apresentaremos a aula de Revolução Francesa. Ao final desta aula, será importante entender a desigualdade social e a crise econômica que precederam o período revolucionário, as fases da Revolução Francesa, o que foi a Declaração dos Direitos do Homem e o quadro social deixado pela Revolução de 1789. A partir do século XVIII, à medida que os burgueses consolidavam seu poder econômico com a Revolução Industrial, gerando a liberdade econômica, e seus valores intelectuais com o Iluminismo, gerando a liberdade de expressão e princípios baseados na razão, as instituições do antigo regime elas foram sendo superadas. A burguesia avançava e revolucionava as estruturas políticas, econômicas, científicas e culturais. Esta camada social precisava ter o domínio político para que, dirigindo o Estado, pudesse atender seus interesses. A Revolução Francesa inaugurou a época contemporânea por ter abolido o modelo político clássico do absolutismo europeu. Aqui a gente tem a imagem de Luís XVI, rei da França, à época da Revolução, e representante máximo do absolutismo europeu na época. O evento Revolução Francesa produziu um dos documentos mais importantes para a humanidade, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Trouxe aqui para vocês dois artigos que dizem o seguinte. O artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. O sociólogo Herbert de Souza afirmou que a modernidade produziu um mundo menor do que a humanidade. Ele quis dizer com isso que a igualdade e a liberdade, lemas da Revolução Francesa, vieram para alguns e não para todos. É bom ter essas ideias em mente durante essa aula. Vamos nos ater agora a alguns antecedentes da Revolução Francesa. Da morte do Rei Sol, o chamado Rei Sol Luís XIV, em 1715, até a crise de 1789, a opinião pública se modificou profundamente em relação ao regime político autoritário em vigor na França. O absolutismo monárquico, que já mostrava marcas de decadência desde o reinado de Luís XIV, soberano por direito divino, passou a ser contestado. O mesmo aconteceu a uma hierarquia social que concedia honras e privilégios em função do nascimento e dividia de maneira discriminatória a população, segundo ordens ou estados. Era a chamada sociedade de ordens, dividida em 3 ordens ou estados. A primeira ordem era composta pelo alto clero, originário da nobreza, representava mais ou menos 2% da população na época. O segundo estado era composto pela nobreza leiga, leiga que significa que não está ligada à igreja, representava 1,5% da população. E a nobreza de toga, que era a nobreza de origem burguesa. Na verdade, alguns burgueses da alta burguesia, os mais ricos, compravam alguns títulos de nobreza e acabaram sendo chamados assim, nobreza de toga. O terceiro estado, que correspondia a todo o restante da população, burguesia, baixa e média burguesia, camponeses, trabalhadores, urbanos e etc.